Olá, meus queridos, muito bom dia, tudo bem com vocês? Aqui quem fala com vocês é o professor Caio, professor de Física, aqui do canal Educação, e a gente está começando mais uma aula da terceira série, aqui diretamente dos estúdios 3 do canal Educação, em Teresina. Muito bom dia a todos que nos acompanham, é um prazer estar aqui com vocês, galerinha que está presente aqui em Canavieira, Baixa Grande do Ribeiro, Eliseu Martins, toda a galerinha que está presente pelo IPTV e também os que estão presentes pelo YouTube. Felipe já mandou aquele bom dia especial aqui para a gente. E a gente está começando aqui mais uma aula da terceira série, jovens. Professor, qual o tema da aula de hoje? Hoje a gente vai estar abordando o tema de indução magnética, tá? Nesse tema, a gente vai compreender o processo oposto ao qual estávamos estudando. Antes, nós estávamos estudando o quê, professor? A produção de campo magnético através da corrente elétrica. Agora, eu vou produzir, com outro fenômeno, o processo oposto. Através do campo magnético, eu vou conseguir produzir uma corrente elétrica. Tá? Então, esse fenômeno oposto ao que a gente estava estudando até então é chamado de indução magnética. Bom, esse tema a gente vai estar trabalhando ele na aula de hoje, dia 20 de setembro, tá? E na disciplina de Física. Perfeito? Vamos lá começar aqui a nossa aulinha de hoje do dia 20 de setembro. Bom, começando aqui o nosso encontro, nós teremos esses objetivos. Olha só, compreender como ocorre a geração de corrente induzida em um condutor que se movimenta em relação a um campo magnético. Ou seja, eu vou tentar produzir uma corrente forçada, tá? Eu não tenho aqui uma corrente que vai ser gerada naturalmente. Certo, Adriana? Eu vou criar uma corrente forçada. Toda vez que eu crio algo forçado aqui na física, vem aí o termo ao lado, induzido. Então, a corrente será induzida. Ela não será criada naturalmente. E ela será criada por um campo magnético. Professor, mas a gente estava vendo o processo oposto, né? Isso. Mas agora a gente vai ver esse processo de campo magnético produzir uma corrente elétrica. Depois, o que nós vamos fazer? Nós vamos relacionar a força produzida nessa situação com a intensidade do campo magnético. O campo magnético, ao produzir essa corrente, como eu falei para vocês, ela será forçadamente criada. Então, para ela ser criada, forçadamente, é necessário ter uma força. Então, essa força será a força eletromotriz induzida. E a gente vai relacionar ela com o campo magnético. Depois, nós vamos perceber que temos essa força ao variar o número de linhas de campo magnético que passam por uma superfície, como, por exemplo, a superfície de uma espira, e compreender a definição do fluxo magnético, compreender o que é esse fluxo de linhas que passam por essa espira. E quando ele variar, ou seja, quando eu diminuir ou quando eu aumentar o número do campo magnético que passa por essas linhas. O que vai variar também? Tá bom? Então, todos esses objetivos, esses 4 objetivos, são os objetivos da nossa aula de hoje. Beleza? Vamos então começar, jovens? Já anote aí o nosso objeto do conhecimento, William, Malvina, Adriana. Vamos observar então qual é o nosso tema de hoje. Olha só.
Para a gente iniciar, a gente vai começar compreendendo o contexto histórico, tá? De onde partiu essa ideia de termos campo magnético produzindo corrente elétrica? Essa ideia, ela partiu do primeiro experimento eletromagnético, que foi o de 1820. Quem está lembrado aí? O experimento de Christian Ørsted. Lembra que ele utilizou... Qual foi o experimento que ele fez? Ele utilizou um fio com corrente elétrica e nas proximidades desse fio ele coloca uma bússola. E quando passava corrente elétrica por esse fio, ele percebia que a bússola sofria deflexões. Ou seja, ela sofria desvios para perto do fio. Isso foi um experimento que mostrou o quê? Que através da corrente elétrica eu poderia produzir campo magnético. Então isso mostrou, jovens, que com a eletricidade eu posso mudar o campo magnético de uma região. Posteriormente, 11 anos depois, rapazinho aí da tela, você está observando o desenho dele aí, Michael Faraday, ele já fez um experimento oposto. Ele já, através do campo magnético, ele criou corrente elétrica. Professor, qual foi o experimento que ele fez? A gente vai já ver como foi esse experimento, mas eu já vou adiantar para vocês. Ele pegou uma espira, um anel, e perto desse anel, ele colocou um ímã. Ele aproximou um ímã. Esse anel, ele estava ligado a um medidor de eletricidade. Um medidor de corrente elétrica. Tá? Qual o nome desse medidor? Ele se chama galvanômetro. Tá? Então, ele pegou esse aparelho, conectou com a espira e ele aproximou o ímã dessa espira. Quando ele aproximou, ele percebeu que o medidor mudava o seu ponteiro, alterava o seu ponteiro, ou seja, tinha ali presença de eletricidade. Quando ele afastava o ponteiro, ele percebeu que o medidor também alterava para o lado oposto, mas alterava. Então, o experimento que ele realizou fez a gente entender que, mudando a quantidade de campo magnético, eu poderia produzir também corrente elétrica. Se eu aproximasse o campo da espira, o campo ficaria mais forte nela. Se eu distanciasse o campo da espira, o campo ficaria fraco perto dela. Mas, mesmo assim, o campo criava corrente elétrica. Tá bom? Então, o experimento era diferente e mostrou que o processo oposto ao primeiro experimento eletromagnético era possível. Então, podia criar corrente elétrica, podia criar eletricidade através do campo magnético. Certo? Jovens, anos depois, um ano depois, na verdade, lá nos Estados Unidos, Joseph Henry, ele fez um experimento semelhante. Está vendo aí o rapaz aí tentando fazer o experimento dele. Ele fez um experimento bem parecido. Também aproximando fios de ímãs. Do mesmo jeito que Michael Faraday tinha feito no ano anterior.
Então, ao aproximar um fio de um ímã, ele também percebeu a possibilidade de esse campo magnético criado pelo ímã produzir eletricidade. Então ficou mais que provado, né? Quando mais de uma pessoa consegue o mesmo efeito, então está mais que provado. Ok? Professor, e esse fenômeno, eles chamaram de quê? Eles chamaram de indução magnética. Então, nesse desenho aqui que eu coloquei para vocês, é um fenômeno semelhante, um experimento semelhante ao que Michael Faraday ele fez. Tá? Ele está tentando balancear ali, William, porque de um lado tem mais atração magnética do que do outro. Então, quanto mais próximo, mais atração magnética. Do outro lado, tem menos atração magnética. Então, foi isso que foi a observação dele, né? Quando eu variava o campo magnético perto do fio, quando eu aproximava o fio demais do ímã, eu produzia muita atração, mas também conseguia produzir eletricidade. Conseguia produzir corrente elétrica nesse fio. Tá? Então, o experimento que ele fez foi semelhante a esse que eu mostrei aqui na imagem para vocês. O que ele fez na situação? Ele aproximou um ímã de um fio, tá? Ele aproximou um ímã de um fio e, ao aproximar esse ímã, lá no aparelho medidor de corrente elétrica, o nosso famoso galvanômetro, ele percebeu, olha só, ele percebeu que existia mudança no ponteiro do galvanômetro. Ele percebeu que o galvanômetro media valores diferentes de 0 para a corrente elétrica. Quando eu afastava esse ímã do fio condutor, eu também percebia que o galvanômetro também media eletricidade. Só que para o lado oposto, mas também media. Então, independente do sentido, se o ponteiro ia para a esquerda, se o ponteiro ia para a direita, ele estava saindo do zero. O zero fica no centro. Então, se ele estava saindo do zero, galerinha aí de São Gonçalo, quer dizer que ele estava percebendo quantidades de eletricidade. Beleza? Então, esse fenômeno é o fenômeno que explica a indução magnética. Tá? Olha só a definição do que é indução magnética. É o fenômeno responsável pelo surgimento de correntes elétricas em materiais que estão dentro de um campo magnético. Então, olha só, eu crio uma corrente elétrica através de um campo magnético. Em resumo, é isso. Quando é que eu crio, professor, essa corrente elétrica? Basta colocar o ímã paradinho lá perto? Não. Você tem que ficar movimentando esse ímã. Você tem que criar uma mudança no fluxo de campo magnético. Campo magnético constante, campo magnético uniforme, não cria corrente elétrica. Por isso que não criávamos corrente elétrica quando a gente estava estudando antes, né? Era o oposto, a corrente que criava o campo. Porque a gente estava estudando até a semana passada campos uniformes. Agora não, eu vou variar o valor desse campo. Ele vai se tornar mais grande, mais intenso. Ele vai se tornar menor, menos intenso.
Vai depender da aproximação ou do afastamento desse ímã. Tá bom? Eu vou te dar 2 minutinhos, tá? Para vocês anotarem aqui a definição do que é indução magnética e a gente volta depois desse time, tá bom? 2 minutinhos. Vamos lá, galerinha. Voltando aqui. Então, só recapitulando aqui a definição de indução magnética, né? É o fenômeno que esse fenômeno ele é responsável pelo surgimento de corrente elétrica através do que, professor? Através de campos magnéticos. Mas não só através do campo. Não é só ter o campo que eu crio corrente elétrica. Eu tenho que mudar o valor desse campo magnético, desse fluxo de campo magnético, no decorrer do processo. Beleza? Tranquilo, né, jovens? Deu para entender, galerinha? Deu para entender que quando eu aproximo o ímã da minha bobina ou da minha espira, eu tenho um campo mais forte. Quando eu afasto o ímã, eu tenho um outro valor para o campo. E essa diferença de valor é o que cria a corrente elétrica. Deu para entender, né, jovens? Vamos então prosseguir aqui na aula. E qualquer dúvida que você tiver, você vai colocando no chat, tá? Muito importante essa interação de vocês. Perfeito? Aí aqui a gente chega ao ponto de falar do quê? Da medição, de como eu vou medir essa mudança de campo magnético. Como é que nós podemos medir, professor? É através do fluxo de indução magnética. Ele é representado por essa letra grega chamada de φ. Como se você fizesse um O e cortasse ele ao meio. Tá? Então esse fluxo
de indução magnética, ele vai estar dizendo para a gente o seguinte: olha, o valor do campo ele vai mudar. O valor do campo ele não vai ser constante. E eu quero achar qual é essa mudança, qual é essa alteração do valor do campo. É através do fluxo que nós achamos. Como é que eu posso calcular esse fluxo? Esse fluxo ele é definido pela quantidade de campo magnético que consegue passar por uma determinada área. Essa área pode ser a área de uma espira, por exemplo. Então imagina aqui que eu tenho essa minha espira. Imagina que isso aqui seja um anelzinho. Então está aqui esse anel que representa a espira. Ele está inclinado, né? Beleza? Toda essa parte central, rosinha na imagem, ela vai representar a área por onde o campo magnético vai passar. Eu só vou contar o campo magnético que passa no centro dessa área, dentro dela. O que passa fora eu não conto. Tá bom? Então as linhas que estão passando aqui, veja só, eu só vou contar as linhas que passam dentro desse anel. Tá bom? As que estão passando fora, eu desconsidero. Beleza? Então, o campo magnético será representado por B. A área dessa superfície interna do anel será representada por A. E de onde vem esse cosseno de um ângulo? Olha só. Eu vou relacionar o campo e a área. Então, B representa campo magnético. A representa área desse anel. E o cosseno vai vir através da relação desse campo magnético com essa área. Olha só. O campo magnético, ele vai passar internamente a essa área. Confere? Eu vou imaginar uma reta chamada de reta normal, que sempre será perpendicular a essa área. Ou seja, para onde a área está apontada, essa reta normal formará um ângulo de 90 graus com ela. Então, observe que como a minha área está inclinada, a reta normal vai também estar inclinada, formando um ângulo de 90 graus com a minha área. Em relação à área, a reta normal vai formar um ângulo de 90 graus.
Porém, jovens, eu não vou olhar para esse ângulo que a reta normal faz com a área. O ângulo que eu tenho que analisar é o ângulo entre a normal e o campo magnético. É esse ângulo que eu sempre vou levar em consideração. Tá? Então, vou anotar aqui, olha só. Aqui, esse cosseno do ângulo, ele vai representar um ângulo entre B e a reta normal. Não é entre B e a área. Cuidado. Ok? Multiplicando todos esses termos, campo magnético, área e ângulo, eu vou achar o fluxo. Eu consigo achar o fluxo. Ou seja, eu consigo achar a mudança da quantidade de campo magnético que passa por essa área. A variação da quantidade de campo magnético que passa no interior dessa área. Isso que representa o fluxo. Então, se eu quero medir quanto de campo magnético passa por essa área, eu tenho que medir através do fluxo. Show de bola, né? Esse fluxo, a sua unidade é o Weber, representado pelo símbolo WB. Josenilda, Jennifer, de onde sai essa unidade Weber, professor? Ela sai da multiplicação de uma unidade de campo magnético com uma unidade de área. Olha só. 1 Weber é igual a uma unidade de campo magnético, que é o Tesla, representado pela letra T, com uma unidade de área, que é o metro quadrado, representando aí a unidade de área, né? Representado pelo m elevado a 2. Esse Weber, William, é a unidade que você coloca no final do cálculo. Por exemplo, lá em força, você calculava o produto da massa vezes a aceleração, e aí o cálculo no final você colocava em newtons, né? Então esse Weber é a unidade, é semelhante à unidade newtons lá da força. Ao final do cálculo, você vai ter que colocar, seguindo o número, você vai ter que colocar essa unidade Weber. Certo? Então só é aquela sigla, aquela letra que você coloca ao final do cálculo. Vai representar a unidade. Como se fosse metro, como se fosse quilograma. É uma unidade só. Ok? Vou dar o tempinho para vocês anotarem, 2 minutinhos, e aí depois a gente volta para fazer um exemplo, tá? 2 minutinhos.
Muito bem, jovens. Então, continuando aqui, eu vou só mostrar para vocês em quais situações o nosso fluxo ele é máximo e ele é mínimo. Tá bom? Isso vai ser decorrente do ângulo. Então, eu vou mostrar aqui situações em que o cosseno ele é máximo e o cosseno ele é mínimo. Você vai ter que lembrar lá da geometria. Qual é o valor máximo do cosseno? Quem lembra aí? Quero que vocês me respondem aí no chat. Qual o valor máximo para o cosseno? Cosseno de quanto é o valor máximo? Quem lembra? Ó, você tem os ângulos principais, né? Vou colocar só os principais. 0, 90, 180, 270. E aí? Tem também o 360 para fechar o círculo lá da geometria, né? Vamos para o caso em que eu consigo observar um valor máximo, tá? Vamos lá para o caso que eu consigo observar um valor máximo. O valor máximo seria para o ângulo igual a 0, né, William? Você acabou de colocar aí no chat que o cosseno máximo vale 1. Né? Então, quando eu tenho o cosseno máximo, o meu fluxo ele também será máximo. Se a gente voltar aqui na expressão, olha só, o cosseno do ângulo, ele é diretamente proporcional ao fluxo. Confere? Que ter o cosseno máximo. Por isso que eu vou usar o cosseno de 0 graus. Olha só. Se eu olhar para a fórmula do fluxo, o fluxo ele é diretamente proporcional ao campo, ou seja, quanto maior o campo magnético, maior também será o fluxo. O fluxo é diretamente proporcional à área. Então, quanto maior for a área, mais campo magnético pode passar, então por isso que o fluxo é maior. E o fluxo também é diretamente proporcional ao cosseno do ângulo. Então, quando o cosseno do ângulo for máximo, eu tenho um fluxo máximo. E em qual situação o cosseno do ângulo é máximo, jovens? Quando o ângulo é 0. Beleza? Ah, professor, então, quando o ângulo for 0, o cosseno tem o seu valor máximo, que é 1, né?
Vocês colocaram aí no chat. O valor máximo do cosseno é quando o ângulo é zero. Não é não? Professor, e aí? Jovens, esse caso C, que é o caso quando o fluxo é máximo, ele ocorre quando eu coloco a minha espira, eu coloco o anel, perpendicular ao campo magnético. Perpendicular ao campo magnético. Tá bom? Como assim, professor? O campo magnético, ele está fluindo, olha só. Nesse caso aqui na imagem, da esquerda para a direita. As setinhas azuis vão indicar o campo magnético. A minha espira, ela está em pé. Então, isso quer dizer que ela está perpendicular ao campo magnético. Porém, a reta normal, eu tenho que olhar o ângulo entre a reta normal e o campo magnético, né? Então, a reta normal, que forma um ângulo perpendicular com a espira, também está para a direita. Aí, qual é o ângulo entre a reta normal e o campo magnético? Será um ângulo de 0 graus. Então, se você observar, entre a normal e o campo magnético, eu tenho 0 graus. Confere, jovens. Deu para entender isso? Vocês conseguiram compreender? Conseguiram visualizar que entre a normal e o campo magnético eu tenho 0 graus? Professor, não consegui visualizar. Olha só, eu tenho duas retas que são paralelas. Qual é o ângulo entre duas retas paralelas que estão direcionadas para o mesmo lado? 0 graus. 0 graus. Quando elas são retas paralelas direcionadas para lados opostos, Noeli, elas são 180, mas como elas estão para o mesmo lado, é como se uma estivesse em cima da outra. Pode abrir aqui a câmera para mim, jovem? A câmera toda. Pronto, deu certo. Olha só, jovens. Eu tenho a normal para cá, para a direita, como eu representei para vocês. E eu tenho o campo também para a direita. Então, se eu tenho duas retas, ambas para a direita, é como se elas estivessem uma em cima da outra. Então, nesse caso, o ângulo entre elas, ó, é 0. Uma achatando a outra. Ó. O ângulo entre elas é 0. Então, se o ângulo entre elas é 0, o cosseno de 0, pode fechar a telinha. O cosseno de 0 é 1. Então, quando o ângulo é 0, o cosseno tem seu valor máximo. E se o cosseno é máximo, o fluxo também é máximo. Tá bom?
Exatamente. Exatamente. O fluxo ele vai ser zero. Não é que é o campo que seja zero. Mas o fluxo que vai ser zero. Isso eu mostrei a explicação matemática. É 90, perdão. Máximo é 1, porque o cosseno de zero é 1. Perdão, o cosseno de zero é 1, realmente. Então, recapitulando, é máximo porque o cosseno de zero é 1. Beleza, é a explicação matemática. Mas o que tem de física aqui, nesse caso C? Imagina, olha só. Imagina aí que você tenha um balde. Olha só. Imagina que você tem um balde, um copo. Pode abrir a câmera de novo, jovem? Imagina aqui que você tem um copo virado para cima. A bocazinha dele, né, virada para cima, voltada para cima. E você tem o fluxo da chuva caindo de cima para baixo. Olha aí, você tem o fluxo da chuva caindo de cima para baixo. O que vai acontecer? O copo ele vai encher todo de água, não é? O copo ele vai encher completamente de água. Galerinha, o que o fluxo magnético é? O fluxo magnético aqui vai representar a água da chuva. O fluxo magnético vai representar quanto de água da chuva entra no copo. Com o copo em pé, toda a água da chuva que entra, que passa aqui no buraquinho do copo, vai entrar. Então é por isso que é máximo, viu, Malvina? Se eu tenho uma espira voltada para onde o campo magnético passa, então o fluxo é máximo. Porque toda a água da chuva vai passar aqui por esse copinho. Então, todo o campo magnético vai passar pela espira. Deu para entender agora? Isso só acontece em qual situação? Quando o ângulo entre a normal e o fluxo é zero. Veja só, a normal ela vai ser perpendicular à superfície do anel. Então, se o copo ele está com a superfíciezinha dele para cima, quer dizer que a normal, olha só, está na vertical, não é não? A superfície do copo está aqui, deitadinha, e a normal tem que formar um ângulo de 90 graus com ela. Então, a normal seria a minha mão. Olha o ângulo que está acontecendo, que está sendo formado, entre a canetinha, que representa a superfície do anel, e a minha mão. Qual é o ângulo? 90 graus. Então, a normal, ela sempre será perpendicular à superfície do anel. Nesse caso aqui, o copo está fazendo o papel desse anel. Quando eu olho a relação do campo com a normal, o campo está fazendo o papel da água da chuva. A água da chuva está caindo. A água da chuva está na vertical. A normal também está na vertical. Porque a normal ela tem que formar um ângulo de 90 graus com a superfície da espira, que nesse caso é o copo. Então, se você perceber, a normal está na vertical, a água da chuva também está na vertical.
Então, ambas vão formar um ângulo de quanto? 0 graus. É essa relação que eu tenho que olhar. Eu tenho que olhar o ângulo entre a normal e o campo magnético. Então, é mais fácil o quê? O copinho ele encher quando ele está virado para cima, né? Beleza? Se por acaso, jovens, eu virar o copinho de lado, olha aí. Se eu virar o copinho de lado, colocar o copinho assim, e a chuva está caindo de cima para baixo, vai entrar alguma água da chuva aqui no copo? O que vocês acham? Se o copo estiver assim de lado, ó, e a chuva caindo de cima para baixo, vai entrar alguma água da chuva aqui? Pode falar o que vocês acham. Tem problema não. Malvina disse que entendeu, né? E aí, Malvina, agora? E esse último caso aqui que eu estou falando? Depende da força da água. Agora pronto. Agora vamos botar a massa do Sol também no exemplo, né? Ó, jovens, imagina que a água ela passa sempre de cima para baixo. Então, nenhuma quantidade de água vai conseguir entrar aqui no copo. Porque a água ela sempre vai estar, ó, passando de cima para baixo. Se a água tivesse vindo assim na diagonal, aí sim. Mas a água está vindo só de cima para baixo. Como o copinho está de lado, nenhuma quantidade de água vai entrar. Aí agora a gente vai para o nosso desenho aqui. Olha só. O campo magnético, como é que ele está sendo representado? Ele está sendo representado de lado. Então é como se eu tivesse vendo a água assim de lado. Ó. E aqui o anel está sendo representado deitadinho. Você tem alguma linha de campo magnético ultrapassando o centro desse anel? Você vai ter alguma linha de campo magnético ultrapassando o centro? Tem que passar pelo centro. Não tem, né? Todas elas vão o quê? Passar apenas ao redor. Todas as linhas, elas estão passando ao redor. Beleza? Então é como se você, por exemplo, tivesse um fluxo de água de um riacho passando e você colocasse o copinho em pé. Pode abrir a câmera de novo, jovem? Então você tem a água aqui passando, ó. Passando aqui como se fosse a mesa. O fluxo de água está passando aqui, ó. E o copinho está em pé. Vai entrar alguma água dentro desse copinho? Não vai. Por quê? Porque o fluxo de água, olha só, está para cá. Seguindo aí a canetinha. E a normal, olha só, a normal está para cima.
Qual é o ângulo entre a normal e a canetinha? Qual é o ângulo entre a normal e a canetinha? Normal está sendo representado aqui pelo meu braço. A canetinha está representando o fluxo do campo magnético. Então é 90, né? Isso. Então, se você perceber, Malvina, voltando aqui para a nossa imagem, a normal ela vai estar para cima. A normal N vai estar para cima. E o campo estará para o lado. Formando um ângulo de quanto, professor? Formando um ângulo de 90 graus entre eles. Ângulo de 90 graus você vai ter um cosseno de 90 igual a 0. Como o fluxo ele é diretamente proporcional ao cosseno do ângulo, se o cosseno é 0, o fluxo também será 0. Aí, fisicamente, o que eu posso dizer para vocês? Fisicamente, o que está acontecendo aqui, professor? Não está passando nada de campo magnético dentro desse anel. Tem que realmente entrar, sair da espira e não passar apenas pelas laterais. Então, Malvina, se isso fosse água, se o campo representasse o fluxo de água, não estaria entrando água, realmente, meu amor. Não estaria entrando água. Então, por isso que o fluxo de água, olha só, o fluxo de água dentro do copo seria nulo. A água, Malvina, só estaria passando pelas laterais do copo. Não estaria entrando dentro dele. Já no caso máximo não. Você teria, de novo, abre aqui, jovem, só para a gente finalizar. No caso máximo, você teria o copinho deitadinho, o fluxo do rio, olha só, iria entrar completamente dentro da água. Dentro do copo, perdão. Então, nesse caso aqui, o fluxo da água, ó, iria entrar completamente no copo. E aí, você teria um fluxo máximo. Toda a água que passasse pelo copo iria entrar na superfície dele. Bom, jovens, a gente vai finalizar aqui o nosso primeiro horário. Lembrando que hoje nós temos 2 horários, tá? Então a gente vai só dar um timezinho pro intervalo e às 9h20 a gente retorna, tá bom? Te espero 9h20, voltamos daqui a pouquinho. Até lá!